Bom dia, senador Paim. Bom dia, demais senadores aqui presentes, senador Hélio José, meus companheiros de mesa, todos os que nos assistem. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite feito à Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal e parabenizar o senador Paim pela iniciativa não só dessa audiência pública em particular, mas pela insistência e persistência e perseverança com que trata esse tema da segurança no trânsito e da mobilidade urbana. Para mim é uma satisfação especial estar aqui nesse dia, porque eu sou servidor do Senado Federal. Eu sou consultor legislativo cedido há pouco mais de 3 meses para o governo do Distrito Federal. Então, para mim é uma alegria especial estar aqui hoje, podendo falar um pouco sobre o nosso trabalho no governo do Distrito Federal. É muito difícil falar depois de tantos especialistas aqui. Eu não sou um especialista no tema. Eu estou secretário de Mobilidade no Distrito Federal, mas esse é um tema que merece nossa mais absoluta atenção e nossos mais tenazes esforços para resolver. E o governador Rodrigo Hollenberg tem repetido insistentemente que a mobilidade urbana é um dos temas que mais o preocupa, porque afeta a vida das pessoas diariamente. Todos os dias, na hora de ir para o trabalho ou voltar para o trabalho, do trabalho para casa, as pessoas passam raiva no trânsito, passam 1 hora, 2 horas. O senador Paim está aqui já testemunhando que passa um bom tempo no trânsito para chegar ao Senado e já está acabando, eu falo muito, hein? Você nem iniciou o seu tempo ainda, nem iniciou. A questão da mobilidade urbana, a gente precisa partir de uma constatação. Não existe nenhum exemplo no mundo de uma cidade que tenha resolvido o seu problema de mobilidade urbana apostando no transporte individual. O transporte individual por automóvel, ele não é a solução para os problemas de mobilidade. Tem, claro, o seu espaço, o seu lugar para atividades específicas, mas não é nem de longe a solução para os problemas de mobilidade urbana. Criar uma política de melhoria da mobilidade urbana centrada no alargamento de vias é uma falácia. Porque, no final das contas, o que você está escolhendo é entre ficar engarrafado em 2 faixas ou ficar engarrafado em 4 faixas, ou 6 faixas. É preciso reverter esse modelo, que é um modelo econômico e também um modelo cultural. Lá desde o século XVIII, Adam Smith já dizia que você maximizar a utilidade individual gerará automaticamente a maximização da utilidade coletiva. Isso é um fundamento da economia moderna, da economia capitalista, mas esse caso da mobilidade urbana é uma situação em que esse axioma ele não vale. A maximização da utilidade individual, representada até hoje pela utilização do automóvel, tem se mostrado um grave problema para o coletivo, para as cidades. Então, nós precisamos da intervenção do Estado para corrigir essa falha de mercado. Nós, aqui no Distrito Federal, nós estamos tratando os problemas de mobilidade segundo 3 horizontes temporais bem definidos. Os horizontes de longo, médio e curto prazo. No longo prazo, os problemas de mobilidade têm a ver com o padrão desigual de ocupação, desigual de ocupação do território. O modelo de ocupação territorial do Distrito Federal é excludente. Você tem pessoas que moram muito afastadas, enfrentam muitos problemas de mobilidade e naquelas localidades onde elas moram, elas não desfrutam dos bens e dos serviços públicos com a qualidade que existe no centro. Isso é um padrão muito comum nas cidades brasileiras, mas em Brasília ele é particularmente cruel, porque entre o centro
e as periferias, existem, na verdade, grandes vazios. Esse padrão pendular de deslocamento em que as pessoas vêm para o centro, onde estão concentrados os empregos, e voltam para a periferia, onde estão concentradas as moradias, existe na maioria das cidades. A diferença é que em cidades diferentes de Brasília, entre uma coisa e outra você tem ocupação urbana. Aqui em Brasília é diferente porque você tem grandes vazios. Então, o primeiro horizonte que nós estamos trabalhando é o horizonte de longo prazo, com o objetivo de tratar a mobilidade não como aquela atividade que a pessoa faz se deslocando para mais longe e mais rápido, mas sim diminuindo a necessidade de deslocamento das pessoas, fazendo com que ela tenha uma escola perto de casa, um hospital de qualidade perto de casa, para que ela não precise se deslocar para muito longe. É claro que, nesse horizonte, você tem uma interface muito importante com a área de planejamento territorial, com a área de planejamento urbano, para reverter o modo como as coisas normalmente acontecem. Normalmente acontecem ocupações descontroladas do território e o Estado corre atrás para implantar a infraestrutura necessária. Então, surge uma ocupação urbana num determinado lugar e o Estado vai correr atrás para colocar água, para colocar luz, para colocar saneamento, para colocar mobilidade. É esse o padrão que nós precisamos reverter. É preciso conjugar o planejamento territorial, planejamento urbano, planejamento da ocupação territorial, com o planejamento de transportes e das demais infraestruturas, para justamente tirar o Estado dessa posição reativa e colocar o Estado na posição que ele é devida, que é uma posição proativa, de planejador da ocupação territorial. O segundo horizonte temporal que nós estamos trabalhando é o horizonte de médio prazo, reconhecendo que esse padrão de ocupação ele existe e continuará existindo por algum tempo. Portanto, nós precisamos, diante da realidade, possibilitar que as pessoas se desloquem para mais longe e mais rápido, porque hoje as pessoas moram longe de onde trabalham. Nesse horizonte de médio prazo estão incluídas as implantações de corredores de transporte. Aqui, no Distrito Federal, aqui em Brasília, nós temos um padrão de ocupação que lá atrás foi definido, que privilegiaria a parte sudoeste do quadrilátero, e esse é o local de maior preocupação nossa, porque concentra a maior quantidade de gente, a maior contingente habitacional, populacional. Esse é o nosso maior foco de preocupações. Porém, nós não podemos e não vamos deixar de lado outros eixos que são necessários também, porque estão há muito tempo abandonados. Um é o eixo que vai para a cidade de Braslândia, o outro é o eixo norte, que vai para Sobradinho e Planaltina, e o terceiro é o eixo leste, que é esse a que o senador Paim se referia, que vai para a região do Alphaville, na direção de lá, né? Não necessariamente até lá. Só para ilustrar que a preocupação social, até chegar na Alphaville, temos uma centena de condomínios de classe média, mais para pobre, que os carros simples, e faz parte da vida, né? Se deslocam e eles ficam 1h30. Eu vejo por mim, né, o que eu gasto de combustível, mas eu sou senador da República, posso pagar. Essa população toda que está gastando de combustível, muitas vezes é o dinheiro do pão, do leite, do aluguel, enfim, só enriquecendo a sua iniciativa, que eu achei adequada e correta. E nessa reestruturação do sistema, como diz a professora Maria Rosa, nós temos como orientação do programa de governo do governador Hollenberg a preferência pelo modal ferroviário. E no terceiro horizonte que nós estamos trabalhando, né, nesse ponto aqui no Distrito Federal, é o horizonte de curto prazo. Partindo da premissa ou do entendimento de que a implantação desses corredores é necessária, ela é urgente, mas ela é demorada.
é preciso, como disse o inspetor Edson, usar o conhecimento, a estatística, né? Os dados que são levantados, o melhor conhecimento disponível para projetar bem esses corredores. E isso leva tempo, você precisa projetar, precisa tirar as licenças, precisa licitar, precisa fazer a construção para depois, em seguida, começar a operação. Precisa ter orçamento. Precisa ter orçamento, claro. Então, a terceiro horizonte temporal que nós estamos trabalhando é um horizonte antes de tudo isso, que é o horizonte de curto prazo. E o que a gente chama de horizonte de curto prazo? É fazer com que isso que já existe funcione. Nós temos, em todas as cidades tem, aqui no Distrito Federal não é diferente, tem um sistema de transporte coletivo, tem os sistemas, as vias arteriais que ligam a cidade de um lado para o outro, algumas melhores, outras piores, mas que o funcionamento, a operação disso tudo é muito ruim. Nós precisamos melhorar isso aí. E temos uma dificuldade adicional que estamos num período de transição ainda. Em 2012 foi feita uma licitação para a mudança do sistema de transporte coletivo, que era delegação por frota associadas a algumas linhas, para uma delegação por bacia. No meio desse caminho aí, tem uma mudança de filosofia da coisa, porque antes o Estado era o gestor do sistema, o gestor direto do sistema, que determinava para as empresas quais eram as linhas que iam ser seguidas e quais eram os horários que iam ser seguidos. E agora o Estado precisa passar a ser, segundo o modelo que foi implantado na licitação de 2012, um gestor de contratos. Passa a ser uma concessão pública, uma concessão de serviços públicos. Essa concessão é baseada num contrato e o Estado passa a ser o gestor desse contrato. Se esse modelo é adequado ou não, também está aberto... Mais 5, só para dizer que dá mais... Pois não. Também está aberto a discussões, mas esse é o sistema que está implantado hoje e, portanto, esse é o sistema que nós precisamos trabalhar. Bom, com relação a... isso tudo para quê? Para tentar, né, gerenciar esse conflito de interesses entre utilizar carro e utilizar outros modos de transporte público coletivo ou transporte não motorizado. E essa equação é uma balança de dois pratos. De um lado, você precisa estimular o uso do transporte coletivo, estimular o uso do transporte não motorizado e, por outro lado, desestimular o uso do automóvel. O problema é que, num primeiro momento, desestimular o uso do automóvel, e como é que você faz isso? Cobrando estacionamento, colocando obstáculos fundamentalmente econômicos ao uso do automóvel. Para você fazer isso, você precisa ter um sistema de transporte coletivo e um sistema ou a possibilidade de uso do transporte não motorizado minimamente funcional. E nós estamos caminhando nesse sentido, para criar as condições de utilização do transporte coletivo e do transporte não motorizado, para, num segundo momento, implantar as medidas necessárias para o desestímulo do uso do automóvel. Entendemos que desestimular o uso do automóvel sem dar opção para a sociedade não é o melhor caminho. Com relação a... um dos elementos fundamentais disso de todo esse assunto é a segurança no trânsito. E nós temos, nos últimos anos, como já foi mostrado aqui pelos especialistas, uma explosão no número de acidentes fatais, no número de óbitos no Distrito Federal, e a mesma coisa, o mesmo padrão que se segue no Brasil inteiro, por exemplo, de acidentes com morte de motociclistas. Então, esse tipo de estatística ele é fundamental para que nós possamos implantar as políticas públicas necessárias para atacar onde está efetivamente o problema. É claro que o nosso desejo é que ninguém morra no trânsito, mas gerenciar é estabelecer prioridades, e a prioridade é onde mais pessoas morrem. Se nós traçarmos a quantidade de mortos no trânsito no Distrito Federal, ele é praticamente constante desde 1988, quando houve a
Constituição Federal, com alguns pontos de diminuição, outros pontos de ascendência. Um dos elementos que foi fundamental para a redução do número de óbitos no trânsito foi a campanha Paz no Trânsito, mas também outras campanhas foram fundamentais para isso. E o grande desafio das políticas públicas nesse campo, o grande desafio das políticas públicas, da grande maioria das políticas públicas, é a permanência no tempo. Então, o que se enxerga é uma ação, uma política pública adotada com um determinado objetivo, atinge aquele objetivo e, em seguida, aquele objetivo ou deixa de ser importante ou a campanha é flexibilizada e aquilo que deu causa à formulação daquela política volta a acontecer. Então, tem um gráfico do Detran bastante interessante, que diversas ações pontuais, fiscalização ostensiva, campanha contra álcool no volante, campanha Paz no Trânsito. Cada vez que se adota uma campanha dessa, o número de mortos cai, mas logo em seguida volta a subir. E se mantém num patamar praticamente constante desde a Constituição Federal, um pouco superior a 400 mortes no trânsito por ano. Bom, como é que nós estamos fazendo lá na Secretaria? Um dos elementos para tentar... por que a Secretaria é hoje Secretaria de Mobilidade, né, e não mais de Transportes? Nós enxergamos uma oportunidade. Nesse momento, foi dito aqui em algum momento que o termo mobilidade é um termo novo, recente, e nós enxergamos nessa nova ideia uma oportunidade de reunir todas as políticas que são necessárias, porque era tudo muito espalhado e acredito que essa seja uma realidade em todos os governos do Brasil. Calçadas, então, estamos buscando para dentro da Secretaria de Mobilidade políticas sobre calçadas, ciclovias, sistema viário, táxi, ônibus, todos os tipos todos os modais de transporte, mas também política de estacionamento, política de carga e descarga para tentar desafogar o trânsito. E nesse meio nós estamos propondo para o governo do Distrito Federal uma coisa que nós estamos chamando de Pacto pelo Trânsito. E esse Pacto pelo Trânsito tem elementos para garantir a fluidez do trânsito e elementos também para garantir a segurança no trânsito. Nesse programa estarão incluídos aqueles elementos para garantir a segurança no trânsito relacionados a, basicamente, infraestrutura, porque, com base em estudos, nós identificamos que a grande maioria dos acidentes de colisões, né, de veículos com mortes no Distrito Federal, elas ocorrem em locais onde havia uma imperfeição na via, seja de projeto, seja por mau uso daquela via, permite um gato, vamos dizer assim, e esse gato é o gerador de um acidente. E que a grande maioria dos atropelamentos também ocorre num lugar, num ponto de ônibus, a 50 metros de um ponto de ônibus, na hora de pico. Então, com base nesses estudos, no melhor conhecimento disponível, nós vamos implantar a política pública para fazer isso, para melhorar a infraestrutura das vias, para impedir esse mau uso da via e também para garantir que o pedestre possa fazer a travessia daquela via no horário de pico com segurança. No mais, agradecer mais uma vez o convite e a iniciativa do senador Paulo Paim me colocar à disposição. Muito bem, secretário de Mobilidade Urbana DF, senhor Carlos Henrique Rumes Tomé Silva.